Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá vocês, eu sou o professor João Carlos e hoje nós vamos dar aula sobre urbanização no projeto Juntos no Enem. Todo o Rio Grande do Norte está nos assistindo nesse momento. Um abraço a todas as regiões, ao Seridó, ao Vale do Açu, à nossa região metropolitana de Natal, ao Alto Oeste, Mossoró e cidades próximas. Nós vamos começar agora o conteúdo sobre urbanização, tá bom? Então, primeiramente, vamos aqui compreender um pouquinho sobre as competências, relacionadas ao conteúdo de urbanização. Entender o impacto das técnicas e tecnologias associadas aos processos de produção e desenvolvimento do conhecimento e a vida social. Habilidades. Reconhecer as diferenças e as transformações que determinaram as várias formas de uso e apropriação dos espaços agrário e urbano. A habilidade 37, interpretar fatores que permitam explicar o impacto das novas tecnologias no processo de desterritorialização da produção industrial e agrícola. Tá? Os objetivos gerais, primeiramente, analisar as relações da evolução da prática agropecuária ao longo da história, destacando o papel fundamental na construção das sociedades. Compreender os impactos causados pelas novas tecnologias na evolução da produção agropecuária, ok? Então, olha só. A urbanização é um processo, é um fenômeno, um processo de crescimento da população urbana em ritmo mais acelerado que o da população rural. Só lembrando, nós vimos até recentemente, as aulas anteriores, nós trabalhamos a parte da agropecuária. E agora vamos falar da urbanização, que é o quê? Que é justamente um processo que veio após a evolução, digamos assim, da tecnologia, após a evolução da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que marcou o quê? Marcou o surgimento, digamos assim, das máquinas que permitiram a modernidade no campo, que posteriormente teve a Revolução Agrícola, que nós falamos nas aulas anteriores, e isso começou a expulsar a mão de obra do campo para as cidades. Então a urbanização, na verdade, é o quê? A população urbana passa a crescer mais do que a população rural. É importantíssimo destacar que com essa urbanização, esse processo que teve de modernização no campo, provocou o êxodo rural. O êxodo rural, na verdade, é o quê? Saída de pessoas do campo para as cidades. Então as cidades passaram a atrair, paulatinamente, população que era do campo. Então o campo aos poucos começa a se esvaziar e aí tem o quê? Essa migração para as cidades. Vale lembrar que essa urbanização, ela ocorreu primeiramente onde? Em países europeus, tá? Posteriormente também nos Estados Unidos. Tá? Em vários países no mundo, sobretudo os atuais países que são considerados países periféricos, ainda existe bastante população vivendo no campo. Nós vamos ver daqui um pedacinho. Tá? Eu falei agora uma temática sobre países periféricos e eu queria dar uma deixa. Seguinte, o que é um país periférico? É aquele país que está longe, está na periferia do sistema capitalista, digamos assim. Então, essa nova configuração de periferia do sistema capitalista, ela tornou-se mais evidente, sobretudo a partir da multipolaridade, a partir do fim que teve do processo de bipolaridade que existia entre Estados Unidos e União Soviética. Países ricos, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Essa lógica não existe mais. Se fala o que hoje? Países do norte, que são os países ricos, países do sul, que são os países periféricos. E nesse contexto de países periféricos, existem as periferias privilegiadas, no qual o nosso país se encontra, e tem as periferias intermediárias, e tem as periferias periféricas. E é justamente nessas periferias periféricas, como boa parte dos países africanos, que o índice de urbanização é muito baixo. Significa que tem muita gente ainda morando no campo. Em nosso país, que é uma periferia privilegiada, nós temos um índice de urbanização bem alto, que nós vamos ver daqui um pedacinho, tá bom? Beleza? Então, olha só, a urbanização é o resultado da transferência de população rural para o meio urbano, tá bom? Representa a transição de um padrão de vida econômico apoiado na produção agrícola para outro baseado na indústria, no comércio e nos serviços, tá bom? É fundamental destacar isso. Na agricultura, no campo, predomina o setor primário da economia. Quando nós falamos setor primário da economia, remete a quê? À agricultura, à agropecuária como um todo, ao extrativismo mineral, animal, vegetal, ao artesanato. Então, são práticas econômicas ligadas ao setor primário da economia. Quando nós falamos em urbanização, nos referimos a setor secundário e setor terciário.
O setor secundário é o setor das indústrias, tá? E também construção civil. O setor terciário é o quê? Comércio, bancos, serviços, educação, né, turismo, saúde, ou seja, são setores que são, de certo modo, presentes nas cidades, certo? Presentes nas cidades. Pois bem, nas áreas urbanas, digamos assim. Atualmente, em torno de 3,5 bilhões de pessoas, tá, vivem nas cidades, representando um pouco mais da metade da população total. Então, podemos afirmar que hoje a maior parte da população mundial está nas cidades, um pouco mais do que a metade, tá? Mas até 20 anos atrás, claramente a população rural superava a população urbana, mas hoje não, a população urbana no mundo supera a população rural. Agora, nós vamos ver assim os índices de urbanização em determinados países, tá bom? Os índices de urbanização são muito desiguais pelo mundo afora, nós vamos ver já sobre isso. A desigualdade dos níveis de urbanização é imensa e assim vai continuar por muito tempo, tá? Existem muitos países africanos, por exemplo, o Níger, que tem índice de urbanização abaixo de 20%. Abaixo de 20% da população do Níger é urbanizada. Significa que praticamente 80% da população do Níger vive nas áreas rurais, digamos assim, tá? Então, olha só, aqui nós temos a urbanização em alguns países. E eu coloquei países que, de certo modo, como a Índia, que tem apenas 29% de urbanização. Tá? Significa que 71% da população da Índia vive no campo. Tá? Quando eu falo 71% da população da Índia que vive no campo, estou me referindo a uma população em torno de 1,3 bilhão de pessoas. É um volume muito grande de pessoas que vivem no campo. Tá? Então, significa, como eu falei há pouco tempo, que o processo de urbanização é um processo que ainda vai continuar. Tá? Em alguns países, o processo de urbanização já está maturado, já está praticamente completo, mas em outros não. Em outros não. Tá? A China, por exemplo, que é o país mais populoso do planeta, a China tem cerca de um percentual de 46% de população vivendo nas cidades, 54% no campo. Tá? Você imagina como dar emprego para tanta gente? É justamente o setor primário, a agricultura, que de certo modo garante, né, ocupação para um total de pessoas que supera 1,3 bilhão de habitantes. Tá? Claro, 46% dessa população está nas cidades, mas 54% está no campo. Nós falamos por baixo 800 milhões de pessoas que vivem no campo, lá na China. Tá bom? Estados Unidos, 81% de urbanização. E aí eu queria pegar um dado interessante. Recentemente tiveram as eleições nos Estados Unidos, tá? E vocês viram que, por exemplo, lá existe uma quantidade grande de pessoas que vivem no campo. Tá? Ainda, cerca de 19% da população dos Estados Unidos ainda vive no campo. É mais do que o Brasil. O Brasil tem uma urbanização em torno de 85%. Significa que 15% da população brasileira está no campo e 85% nas cidades. Nos Estados Unidos, 81% nas cidades, 19% no campo. Então, voltando aqui à questão das eleições. Nas apurações das eleições americanas, sempre colocava aqueles condados, o condado nas áreas mais rurais, tal candidato vence, nas áreas urbanas seria outro candidato, enfim. Tá? E uma coisa que eu queria deixar a atenção de vocês. Aqui no Brasil, nós falamos o quê? Municípios. Município de Brejinho, onde nós estamos chegando aqui com a audiência, município de Currais Novos. Lá nos Estados Unidos fala-se condado. O condado nos Estados Unidos é mais ou menos como que chama de município aqui no Brasil. Né? Nós chamamos aqui municípios, lá se chamam condados. Tá? E os condados com as áreas rurais e também com as áreas urbanas. Tá? No Brasil nós falamos município. É importante deixar esse destaque, tá certo? Reino Unido, 90% de urbanização. Bélgica, 97% de urbanização. Olha só, a Bélgica, praticamente grande parte da população da Bélgica, a maioria fortíssima, está vivendo nas cidades. Apenas 3% da população belga está no campo. Então podemos afirmar que na Bélgica esse processo de urbanização está completo. Tá? A quantidade de pessoas que está no campo, né, não vai ter mais grande migração de pessoas do campo para as cidades. Tá? Até mesmo no Brasil, essa grande migração, esse grande êxodo rural, ele cessou. Ele foi muito forte em anos anteriores. Entre as décadas de 40 e década de 80, 90, digamos assim, foi muito forte esse êxodo rural. Mas hoje o êxodo rural no Brasil, ele cessou. Claro que existe.
pontualmente, mas em grande volume como tinha no passado, não tem mais. Certo? Não tem mais. Eu falei há pouco tempo do Níger, né? Cerca de 20% da população do Níger que vive nas cidades, 80% no campo. Então o Níger tem muito espaço ainda para quê? Para que haja mais urbanização, tal como a China, tal como também a Índia, certo? Então a tendência é que mais e mais pessoas saiam do campo e vão para as cidades, desde o momento que essas cidades passam a oferecer condições de atração de população. Ok, beleza? O processo de urbanização nos países ricos se deu de forma mais lenta e gradual, não gerando graves problemas socioespaciais em suas cidades principais. É importante destacar o seguinte, esses problemas atuais realmente já foram em boa parte sanados, foram em boa parte resolvidos, certo? Mas os problemas que, por exemplo, Londres, Paris, duas cidades grandes no século XIX, hoje são grandes, mas no século XIX elas eram as maiores do planeta. Em 1850, Londres tinha 1 milhão de habitantes, Paris também em torno de 1 milhão de habitantes. Essas cidades, elas tiveram problemas também urbanos. Hoje já não tem tanto, mas já tiveram no passado. Londres, por exemplo, é uma cidade que tem o rio Tamisa, né, que abastece a cidade, que passa pela cidade, digamos assim, tá? O rio Tamisa. O rio Tamisa era uma pocilga. Era poluidíssimo, sujo demais. Nas margens do rio Tamisa, lá em Londres, tem o parlamento britânico. Tinha dias que não tinha condições de ter sessões no parlamento devido às inundações, à proliferação de ratos, baratas e assim por diante. Então, problemas que existiram nessas cidades, que hoje estão mais ou menos sanados, mas que existem onde atualmente? Em países pobres. Tá? Nós vivemos um país em desenvolvimento que nós sabemos que tem problemas urbanos seríssimos. Tá? Porque a nossa urbanização aqui no Brasil, ela é tardia, ela foi rápida e tardia. Tá? Então os problemas urbanos ainda existem em grande profusão em nosso país, mas na Inglaterra, lá na França, tal, boa parte desses problemas foram sanados. Depois nós vamos chegar nesse ponto lá na frente, quando trabalharmos os problemas urbanos em outra aula, tá certo? Olha só, já nos países pobres ou nos emergentes, o processo caracterizou-se por ser intensa, rápido e concentradora, gerando grandes cidades, muitas delas com população superior a mais de 10 milhões de habitantes. Daqui um pedacinho eu vou falar um conceito que envolve cidades acima de 10 milhões de habitantes. Tá? Mas olha só, no Brasil, na China, na Índia, nesses países emergentes, digamos assim, essa urbanização foi rápida, concentradora, certo? Rápida, concentradora e, de certo modo, muito intensa, causando inúmeros problemas nessas cidades. Nós vamos ver mais na frente, tá bom? E aí, chego num conceito que é um conceito que eu considero simples, mas que às vezes causa uma certa dúvidas, né, nos alunos. Município e cidade. O que é município? O que é cidade? Certo? Muitas vezes as pessoas confundem o que é município e o que é cidade. Antes de dar o conceito, eu queria mostrar para vocês aqui o mapa do nosso querido Rio Grande do Norte. Tá? O nosso querido Rio Grande do Norte. Nós temos 167 municípios. Aqui nesse mapa vocês estão vendo a divisão dos municípios. Tá? E eu queria chamar a atenção aqui ao município de maior área no nosso estado, Mossoró. Mossoró, cidade querida. Mossoró, cidade junina. Adoro Mossoró. Então, Mossoró é o maior município do nosso estado. Tá? Vocês estão vendo aqui, Mossoró, tá? E Natal. Natal é a capital do nosso estado. Tá? Mossoró é muito maior do que Natal. Natal é um município relativamente pequeno. A nossa área é de 169 km². Mossoró passa de mais de 1.000 km², 1.500, não lembro agora exatamente, mas é bem maior do que o município de Natal. Agora, a população de Natal é muito superior a de Mossoró. Tem um detalhe, Natal não tem área rural, Mossoró tem. Então, o que é que nós vamos falar sobre município? Município é uma subdivisão administrativa de um estado formado interessante dizer isso aqui, obrigatoriamente por uma área urbana, podendo ter ou não uma área rural, certo? Podendo ter ou não uma área rural, mas é obrigatório ter uma área urbana. E o que é área urbana? A área urbana é a cidade, tá? É a cidade onde tem uma prefeitura, tá? E a cidade onde dá o nome do município. Volto a dizer, no Rio Grande do Norte são 167 municípios. Mossoró tem uma área muito maior do que Natal.
Muito maior que Natal. Mas a população de Natal é maior do que a de Mossoró. Mossoró tem o quê? Tem a cidade de Mossoró e tem também toda a parte rural de Mossoró. A zona rural de Mossoró que é grande, bem populosa. Natal não tem área rural, Mossoró tem. Natal é somente área urbana. Isso é somente área urbana. Eu falei há pouco tempo, é necessário, obrigatório ter uma área urbana, podendo ter ou não uma área rural. Podendo ter ou não uma área rural. Então aqui estão os municípios do nosso estado, né? Um abraço para Caicó, um abraço para Caraúbas, Apudi, tá? Um abraço para todo o Rio Grande do Norte especificamente, tá bom? Olha só, a cidade é a zona urbana de um município, é a sede administrativa do mesmo, é a sede administrativa desse município. No Brasil existem 5.570 municípios e no Rio Grande do Norte são 167, tá? Olha só, 5.570 municípios. Eu queria deixar queria falar uma coisinha para vocês, tá? Aqui não existe um critério, por exemplo, populacional para definir o que é uma cidade. Em Portugal, por exemplo, para ser cidade tem que ter no mínimo 20 mil habitantes. Aqui no Brasil não tem isso não. No nosso querido Rio Grande do Norte existem centenas de cidades com menos de 20 mil habitantes. A maior parte dos municípios do estado tem menos de 20 mil habitantes. Se fosse pelo critério de Portugal, não seria cidade. Mas aqui nós temos cidades com menos de 20 mil habitantes, são centenas. A menor cidade do Brasil, o menor município, digamos assim, o município menos populoso, chama-se Serra da Saudade, em Minas Gerais. Tá? Tem cerca de 816 habitantes. O segundo município menor, Borá, em São Paulo. Quem quiser olhar no YouTube, né, pode colocar Borá, certo? Você encontra vídeos falando sobre Borá. Borá é uma cidadezinha pequenininha, tá? Parece uma cidade, lá tem umas casinhas de boneca, é uma cidade bem bonitinha e tal, mas muito pequenininha. São 836 habitantes. Ou seja, como é possível ter um município com 836 habitantes? Aqui nós temos. Porque essa divisão de municípios não seguiu critérios em termos de população. A divisão que foi feita de municípios seguiu critérios do que? Políticos administrativos, tá? Hoje em dia é mais difícil criar um município. Antes era fácil. Antes criar um município era fácil. Bastava uma força política, tá? Eu quero criar um município aqui, era criado. Hoje em dia não, existem leis que dificultam a criação de municípios. O município mais recente do Rio Grande do Norte é Jundiá. Jundiá que se desmembrou de Várzea. Um abraço para Jundiá, um abraço para a Várzea também. Ok? Então, olha só, o município, e aqui eu vou mostrar para vocês o município do Natal, a cidade do Natal é o município do Natal, tá bom? Então, olha só, Natal hoje é totalmente urbana, mas quem é de Natal sabe que nós temos aqui, próximo ali ao Morro do Careca, uma comunidade conhecida como Vila de Ponta Negra, tá? Vila de Ponta Negra. A Vila de Ponta Negra realmente era vila há 50 anos atrás. Tinha a cidade do Natal, tá? E tinha a Vila de Ponta Negra. Só que Natal se limitava o quê? Essa região aqui, parte central, né? Cidade Alta, Barro Vermelho, Tirol, tal. Essa região aqui. Vila de Ponta Negra que está aqui, próximo do morro, a Vila de Ponta Negra era o quê? Era, na verdade, uma vila, como se diz assim. Então, uma vila, na prática, ela é uma parte do município que se enquadra, digamos assim, como se fosse uma área rural. Professor, mas peraí, a Vila de Ponta Negra está ali junto da praia, é rural, mas olha só, os moradores, os nativos da Vila de Ponta Negra, tá bom? Há 50 anos atrás, viviam basicamente de quê? Viviam da pesca, da agricultura, do artesanato, o que caracterizava o quê? Atividades rurais, do setor primário. Do setor primário. A cidade cresceu, tá? E aí ela passa a englobar a vila. A Vila de Ponta Negra hoje, na verdade, é o bairro de Ponta Negra. Mas a tradição permaneceu, Vila de Ponta Negra, mas é bairro de Ponta Negra, tá bom? Então, bairro é uma denominação que urbana, uma cidade, certo? E aí, vamos lá. Igapó, tá certo? Também era como se fosse uma vila. Há 60 anos atrás, era uma vila. Tá? Fizeram aquela ponte, né? Na verdade a ponte um pouco antes, tá? E quando cresceu, a partir dos anos 80, houve um crescimento chamados conjuntos da Zona Norte, então a cidade foi incorporando a vila. Igapó era como se fosse uma vila, tá? Há 50, 60 anos atrás, e hoje não é um bairro da cidade.
Tá bom? Então a cidade cresceu e incorporou as áreas que antes eram rurais. Por exemplo, me diga uma coisa, lá, por exemplo, existem, alguém vai dizer, pode ter área rural em Natal? Não, na prática não, tá? Mas tem algumas granjas, alguns sítios em Guarapes, em Planalto, mas são sítios, granjas que estão dentro da área urbana. Oficialmente, tudo é área urbana, nós não temos área rural. Por incrível que possa parecer, Natal não tem área rural, mas São Paulo tem. A cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira, tem área rural. Um bairro lá chamado Palheireiros, que fica ao sul, digamos assim, de São Paulo. Natal não tem área rural, mas São Paulo tem. Tá? Então, Natal não tem área rural, por quê? Porque a cidade, a área é pequena, tá? A cidade cresceu e ocupou todo o espaço. E depois nós vamos falar uma consequência disso quando chegar na parte de conurbação, tá bom? Beleza? Olha só. E aí, chegamos no conceito de megacidades. Eu falei há pouco tempo, tá? Nas cidades de 10 milhões de habitantes. Megacidade são as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Vamos lá. Na verdade, a megacidade não é uma cidade só. É a área metropolitana. É uma área metropolitana que, de certo modo, corresponde a mais de 10 milhões de habitantes. Tá? É a chamada mancha urbana. É a mancha urbana. A grande maioria das cidades, as megacidades hoje, se situam em países pobres, países emergentes, digamos assim. Tá? Porque isso comprova o que nós falamos há pouco tempo. O processo de urbanização dos países pobres, dos países emergentes, ele tem sido rápido. E aí criam-se cidades muito grandiosas. Tá? Como, por exemplo, aqui nós temos no mapa, né, esse infográfico que mostra o seguinte: as megacidades do planeta, 2015, tá bom? E 2030, certo? As que 2015, por exemplo, em cor rosa, tá? As futuras megacidades em cor azul, em 2030. Por exemplo, as atuais, aqui no Brasil, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Na América do Sul, especificamente, São Paulo com 21 milhões de habitantes, tá bom? Em 2030 terá 23 milhões. Rio de Janeiro, 12,9 milhões. Buenos Aires, 15,1 milhões. Né? São as megacidades da América do Sul. Agora eu queria chamar a atenção para vocês aqui de Bogotá, na Colômbia. Atualmente ela não é megacidade, mas em 2030 Bogotá será uma megacidade, que ela vai ultrapassar os 10 milhões de habitantes. Tá? Nos Estados Unidos, nós destacamos quem? Nova York e Los Angeles. As duas únicas megacidades dos Estados Unidos, Nova York e Los Angeles, com mais de 10 milhões de habitantes. Volto a dizer, é a área metropolitana, tá bom? Mas aí vamos para cá, tá? Olhem para a África e olhem para a Ásia. Especialmente na Ásia, a grande quantidade de megacidades que existem, certo? Grande quantidade de megacidades, tá? E as futuras megacidades, em boa parte, também estão na Ásia. Então, para reforçar aquilo que eu falei há pouco tempo, o crescimento das megacidades muito forte para onde? Para países periféricos, países países pobres, digamos assim. Tá? E para finalizar essa parte de megacidade, eu queria chamar a atenção de vocês para essa cidade aqui, Lagos, na Nigéria. Tá? Lagos, na Nigéria, ela tem atualmente 13 milhões de habitantes, dados de 2015, um pouco mais que 13 milhões de habitantes. Em 1975, há 40 anos atrás, praticamente 45 anos atrás, Lagos não tinha 2 milhões de habitantes, era 1 milhão e 800 mil habitantes. Em 40 anos, 45 anos, ela saltou de 2 milhões, praticamente, para 13 milhões. Aumentou 6 vezes e meia a população num curto espaço de tempo. Então, Lagos é um exemplo claro de uma cidade que ela tem inúmeros problemas urbanos. Ou seja, muita gente num curto espaço de tempo. Tá? Então, uma cidade que passou a receber grande quantidade de população vinda do campo. Para vocês terem uma ideia, lá em Lagos, 3 milhões de pessoas vivem literalmente sobre águas. Tá? Tem o quê? Constroem palafitas sobre águas. Em Lagos. Tá? Então você imagina aí, 3 milhões de pessoas que vivem literalmente em palafitas, tá? Em regiões que tem lagos. Ok? E aí imagina a qualidade da água desse lugar, nessas áreas. A questão que não tem saneamento básico. Já dá para imaginar o que é que pode ocorrer, né? Problemas seríssimos de poluição. Beleza? Ok? Vamos passar aqui. Tá? Megalópole.
preste atenção, é diferente de megacidade. Tá? O conceito de megalópole é diferente de megacidade. A megalópole são grandes regiões urbanizadas constituídas em um espaço polarizado por duas ou mais metrópoles. Tem que ter no mínimo duas metrópoles nas pontas para formar uma megalópole. Tá? A primeira megalópole a se constituir, e uma das mais importantes, é a Bosworth. Onde é que ela fica? É um imenso eixo urbano polarizado, localizado no nordeste dos Estados Unidos. Outras megalópoles americanas: Chippewa, na região de Chicago, Pittsburgh; Sansan, na costa oeste dos Estados Unidos, que é San Diego, São Francisco, tá? E tem Tokaido, no Japão, que é a maior megalópole do planeta. Tá? Tóquio, Osaka, Yokohama, e aí vai. São cerca de 80 milhões de pessoas que vivem na Tokaido, né, que é a maior megalópole do planeta. Tá bom? No Brasil, nós temos uma megalópole em formação, que é quem? Entre São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, olhando aqui para o mapa, vocês estão vendo o mapa que mostra essa localização da nossa megalópole em formação. Tá? Rio de Janeiro ali, São Paulo. Pessoal, qual é o nome dessa megalópole? Pode ser Rio Sampa ou Sampa Rio. Tá? Então imagine o seguinte, nessa área aqui, vive praticamente 40 milhões de pessoas. Em torno de 40 milhões de pessoas. Se eu colocar aqui São Paulo, 21 milhões. Rio de Janeiro, 13 milhões, aí você já tem o quê? 34 milhões de pessoas. Então é muita gente localizada numa área limitada. Isso aqui representa cerca de 3% do território nacional, onde vivem cerca de 40 milhões de pessoas. É uma área muito urbanizada, vocês podem ver aqui que tem o quê? Muitas cidades, tem Jundiaí, Guarulhos, né, Mogi das Cruzes, Taubaté, tal, no Rio de Janeiro, Resende, Volta Redonda, Nova Iguaçu. Então é uma área bastante povoada, bastante urbanizada. Se você fizer uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro pela Via Dutra ou vice-versa, você vai encontrar uma sequência grande de cidades, né? Indústria, cidades e tal. Ou seja, isso aí mostra justamente o que é uma megalópole, né? A megalópole em formação. Aí esse outro mapa mostra o quê? Mostra as megalópolis nos Estados Unidos. Está aqui, ó, Bosworth, o número 1, Boston e Washington. Entre elas tem quem? Baltimore, Nova York, Filadélfia, grandes cidades. Chippewa, Chicago, Pittsburgh. Chicago no lado, Pittsburgh no outro. Entre elas, Cleveland, Detroit, que são grandes cidades. Sansan, na costa oeste americana. San Diego, São Francisco. Entre elas tem quem? Los Angeles e Sacramento. Grandes cidades também. Então, são áreas que concentram grande concentração. Áreas que concentram grande quantidade de população numa determinada área. Tá? As chamadas megalópolis. Tá? Então a megalópole, certo, tem a megacidade, 10 milhões de habitantes, acima de 10, e a megalópole é uma área, não é uma cidade só, mas é uma área que tem no mínimo duas metrópoles, tá bom? Beleza? E aí chegamos no conceito de região metropolitana. Aqui no Brasil, a lei que criou as regiões metropolitanas, ela data de 1973. Tá? Qual é o objetivo de uma região metropolitana? Essa lei é uma lei federal que criou e regulamentou as regiões ou áreas metropolitanas, definindo como sendo um conjunto de municípios contíguos, tá? E integrados socioeconomicamente à cidade central, tá? Com serviços públicos e infraestrutura comum. Com essa medida, os problemas de infraestrutura, como transportes, saneamento e outros mais, antes vistos isoladamente, eles têm que ser, têm que ser trabalhados de forma conjunta. Tá? De forma conjunta, tá? Deve ser trabalhados e solucionados de forma conjunta, no âmbito dos municípios que fazem parte dessa região metropolitana. Ok? Por exemplo, nós temos uma região metropolitana, nossa, Natal. Temos sim. Natal é uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes. Nós temos cerca de 894 mil habitantes, segundo as últimas previsões de IBGE. Mas a região metropolitana de Natal, 1,5 milhão de habitantes, 1 milhão e 600 mil habitantes. Tá? Então eu vou já mostrar para vocês aqui no mapinha a nossa região metropolitana. E aí existem obras que são feitas em comum. Em comum. Por exemplo, existe o aterro sanitário que fica lá em Ceramirim. Um abraço para a terra dos verdes canaviais. Tá bom? O aterro sanitário da região metropolitana fica em Ceramirim. Tá? Então, lá se pega o lixo de onde? De Natal, de Parnamirim, de Ceramirim, São Gonçalo. Tá? A terra dos mártires, um abraço para São Gonçalo. Ou seja, e aí aquela obra é uma obra metropolitana.
As vias, a via, quando passa pela ponte a ponte Newton Navarro, se pega a Moema Tinoco, que vai pegar uma estrada, né, uma via metropolitana que vai até o aeroporto ali na proximidade. É uma obra que tem caráter metropolitano, certo? Obras que têm caráter metropolitano, para tentar desafogar o trânsito na cidade maior, que é Natal, digamos assim, tá? Então, olha só, vocês estão vendo aí nesse mapa, eu coloquei a região metropolitana de Natal e também a de São Paulo, que é a maior região metropolitana do nosso país, tá bom? Então, vamos lá. Natal aqui, 1.600.000 habitantes, a nossa região metropolitana. Selamirim, Ielmo, Marinho, Extremóis, São Gonçalo, Parnamirim, Macaíba, Nísia, São José do Pibu, Monte Alegre, Areias, Goianinha, enfim. São 16 municípios na nossa região metropolitana, tá bom? 1.600.000 habitantes, que eu falei agora, tá bom? Natal é a cidade central, claro. E aí, vocês sabem que no outro de uma região metropolitana vai ter o quê? Vai ter um grande fluxo diário de pessoas. Nós vamos chegar na temática de quê? Da migração pendular. A migração pendular, pessoas que diariamente vêm de São Gonçalo trabalhar em Natal, né? Trabalhar, estudar, vem para o comércio, vem aproveitar a questão do turismo e volta à noite para casa, de São Gonçalo, de Macaíba, de Extremóis, certo? Cidades como Extremóis, Macaíba, muitas vezes são consideradas cidades dormitório. Cidades dormitório, tá? Parnamirim, por exemplo, era uma cidade que também era muito caracterizada por ser cidade dormitório. Porém, Parnamirim teve um crescimento muito expressivo nos últimos anos e Parnamirim passou a ter uma certa vida própria, atraindo pessoas de outros municípios para trabalharem lá, certo? Mas, claro, Natal é a principal cidade e aí o fluxo diário de população, a chamada migração pendular, é muito forte no âmbito da nossa região metropolitana. Natal tem cerca de 894.000 habitantes. Mas Natal, diariamente em Natal, circula cerca de 1.200.000 a 1.300.000 pessoas. Um fluxo grande de pessoas diário em nossa cidade, tá? Diariamente pessoas que vêm desses municípios vizinhos que eu falei há pouco tempo. Região metropolitana de São Paulo, tá? Olha só, é aqui a mega cidade, como eu falei há pouco tempo. Então São Paulo, Guarulhos, Caieiras, Diadema, tudo isso junto aqui dá 21 milhões de habitantes. Então, você sobrevoando a região metropolitana de São Paulo, de certo modo, você vê à noite, principalmente, aquela quantidade imensa de luzes. Tá? Quem não conhece, pensa que é uma cidade só, mas na verdade são 38 municípios que estão ali, certo? Formando essa área metropolitana de 21 milhões de habitantes. É a mega cidade São Paulo. Ok? Beleza? Vamos embora. Devido ao intenso crescimento da urbanização, os limites urbanos de vários municípios, capitais estaduais principalmente, encontram-se com os de municípios vizinhos, configurando as chamadas conurbações. O que é conurbação? É, na verdade, quando uma cidade principal, a cidade maior, ela cresce, tá? E ela atinge os seus limites, e esse limite transborda para os municípios vizinhos. Aqui em Natal nós temos dois exemplos bem claros. Natal Parnamirim, lá em Nova Parnamirim. Natal São Gonçalo, com Golandim, Rego Moleiro. Certo? Ou seja, isso aí são, por exemplo, quem é de São Gonçalo, assim que passa da ponte de Igapó, tudo no lado direito é Natal, o lado esquerdo é São Gonçalo do Amarante. Né? Sem querer aqui fazer mexão, mas aquela loja Carajás, grandona ali é São Gonçalo do Amarante, não é Natal. Atravessou a pista ali, você sai de São Gonçalo e vem para Natal. Então imagine o fluxo diário de pessoas ali, né? Atravessando a Tomás Landim, você sai de um município e entra no outro. Ali é um exemplo de conurbação. Tá? Daí porque eu falei que aqui tem um fluxo diário de em Natal, 1.300.000 pessoas mais ou menos. Basta você morar de um lado, atravessar para comprar pão do outro lado, você já fez a migração pendular. Então a conurbação é isso. A cidade cresceu, a principal, atingiu o seu limite e esse limite transborda para o município vizinho. Tá? E aí vamos lá. O crescimento horizontal de Natal esgotou. Agora o crescimento de Natal é o quê? Verticalizado. Prova é que Natal, nos últimos 20 e 30 anos, verticalizou-se bastante pela falta de espaço para crescimento horizontal. Porque houve um transbordamento para os municípios vizinhos, como eu falei, São Gonçalo e também Parnamirim. Né? Lá em Nova Parnamirim chama nem Natal nem Parnamirim, ok? Beleza? Aqui está uma imagem, vocês podem ver, do Nova Parnamirim. Certo? Nova Parnamirim está aqui. Aqui está Abel Cabral, aqui está Maria Lacerda Montenegro. E esse perímetro vermelho é o bairro de Nova Parnamirim. Que Nova Parnamirim é um bairro de Parnamirim, não é de Natal.
é um bairro de Parnamirim, não é de Natal. Então aqui está o exemplo claro da conurbação, como eu falei há pouco tempo. Tá? E aí, pessoal, nós chegamos nas questões, tá bom? Essas questões nós vamos trabalhar aqui, são 5 questões, tá? Tem assim, primeira questão indo diretamente para Caicó, né? Lá para São João do Sabugi, um abraço pessoal do São João do Sabugi. Com a modernização industrial tardia, o espaço geográfico brasileiro conheceu profundas transformações ao longo dos últimos 100 anos, sendo algumas delas a urbanização acelerada e a concentração espacial da população em metrópoles. Um dos efeitos dessa ocorrência foi, letra E, proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. Então, olha só, o crescimento muito rápido dessas cidades fez com que houvesse uma periferização nessas cidades. Tá? A população indo para as áreas mais periféricas. E aí, em alguns lugares, claro, constituindo favelas, em alguns lugares. Porque tem que ter cuidado, o que é favela e o que não é favela. Tem comunidades que são carentes, mas não necessariamente são favelas. O que caracteriza favelas? Áreas que têm construções de pau a pique, palafitas, né? Enfim, tendo construções de concreto, de cimento, tijolos, não considera tanto favela não, beleza? Tá bom? No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Tá? Ora, na hora que você tem um aumento dos subúrbios e dos bairros mais afastados, isso vai ter como consequência o quê? Letra D. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Então a população vai gastar mais tempo para se deslocar das áreas onde moram para as áreas onde trabalham. Tá bom? 3. Níveis de urbanização baixos não significam pequena população urbana. A China, que tem apenas 40% de sua população nas cidades, na verdade é 46%, é o país com maior população urbana do planeta, cerca de 525 milhões de pessoas. As cidades da Índia, um país com menos de 30%, tá? Abrigam 330 milhões de habitantes. Com a leitura do texto, podemos perceber que o melhor conceito de urbanização é, letra B, aumento do espaço físico das cidades. Certo? Questão 4, tá? É comum encontrar nas referências sobre urbanização no século XX menções ao fato dela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode afirmar que, na verdade, letra B, certo? São configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo municipal de origem, formando aglomerações multinacionais. Quando eu falo aglomerações multinacionais, tem a ver com o quê? Tem a ver com justamente as regiões metropolitanas, a conurbação. Então, a aglomeração multimunicipal, desculpe. Parnamirim, Nova Parnamirim, é uma aglomeração municipal, Natal Parnamirim. Ok? Questão 5. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar letra D, acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento do número de favelas e cortiços. Tá? Então, isso aí é uma consequência que teve desse processo, né, de urbanização rápida que nós tivemos, por exemplo, a partir dos anos de 1940. É isso aí, pessoal. É isso aí, Rio Grande do Norte. Um abraço a todos os municípios do nosso estado. Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, juntos no Enem. Um abraço a todos. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.